A gente está falando de um ex-presidente no banco dos réus. A acusação? Tentativa de subverter a democracia. Hoje, vamos desvendar os bastidores do julgamento que pode simplesmente redefinir o futuro político do Brasil. O caso contra Jair Bolsonaro. As acusações, olha, são explosivas e o processo em si é bem diferente de tudo que a gente costuma ver por aí. Isso já nos leva a uma pergunta central, né? Como exatamente se julga um ex-presidente? Num caso com implicações tão gigantescas como este, o processo não é nada simples. Existem regras muito, mas muito particulares que acabam definindo todo o cenário. Vamos lá! Pela primeira vez na história do Brasil, um ex-presidente senta no banco dos réus do Supremo Tribunal Federal por, supostamente, tentar derrubar a democracia. As acusações são gravíssimas e o que está em jogo, bom, é o futuro político de uma nação. A acusação formal, que veio da Procuradoria-Geral da República, diz que Bolsonaro teria liderado um esquema para se manter no poder à força. E os crimes listados, olha isso, organização criminosa, tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado de Direito. Se ele for condenado em tudo, a soma das penas pode passar dos 40 anos de prisão. É muita coisa. Ok, mas para entender de verdade esse julgamento, a gente precisa conhecer as regras do jogo. E aqui no Brasil, o sistema judiciário é bem diferente do que se vê em muitos outros lugares. O jeito como as coisas acontecem é bem particular. A primeira grande surpresa, talvez a maior de todas, é que não existe júri popular. A decisão final não está nas mãos de cidadãos comuns, mas sim de apenas 5 ministros do Supremo. E mais, tem essa figura central do relator, que supervisiona a investigação e depois ele mesmo vota no caso. É uma dinâmica bem diferente. E essa figura do relator é fundamental para entender tudo. É o juiz que basicamente lidera o caso, ele orienta a investigação, analisa as provas e é o primeiríssimo a votar, o que muitas vezes acaba influenciando o voto dos outros. E aqui está o ponto mais polêmico. A mesma pessoa que investiga também julga. Então, a pergunta de milhões. Quem são esses 5 ministros que vão decidir o futuro de Bolsonaro? É aqui que a história fica ainda mais complexa. Porque o histórico de cada um, e principalmente quem os indicou para o cargo, está no centro de toda a controvérsia. O primeiro, e talvez o mais conhecido, é o relator, o ministro Alexandre de Moraes. Ele é uma figura poderosíssima e muito controversa. Seus críticos o acusam de ativismo judicial e de concentrar em si as funções de investigador e juiz. Foi ele quem supervisionou toda a investigação que levou a esse julgamento. E para ter uma ideia do tamanho da oposição política que ele enfrenta, pensa só nesse número. Já foram apresentados 28 pedidos de impeachment contra ele no Senado. 28. É o número que mostra o quanto a figura dele se tornou polarizadora. Seguindo, temos o presidente da turma julgadora, o ministro Cristiano Zanin. A controvérsia aqui é bem direta. Antes de ser nomeado para o Supremo pelo presidente Lula, Zanin foi o advogado pessoal de Lula por mais de 10 anos, ou seja, ele defendia o maior rival político de Bolsonaro. O terceiro juiz é o ministro Flávio Dino, que também foi indicado por Lula. A ligação dele é ainda mais recente. Ele era o ministro da Justiça do governo Lula um pouquinho antes de ir para o Supremo. E mais, no passado, ele já tinha processado Bolsonaro pessoalmente. E a nomeação dele para a mais alta corte do país não foi nenhum consenso. Muito pelo contrário. A votação do Senado para confirmar o nome dele foi bem apertada. Dá uma olhada. 47 votos a favor e 31 contra. Isso já mostrava a polêmica que cercava o nome dele. A quarta integrante do painel é a ministra Carmen Lúcia. Ela esteve no comando do Tribunal Superior Eleitoral durante as turbulentas eleições de 2022, um período em que ela foi alvo de muitas críticas por conta de algumas decisões tomadas. E por fim, o quinto juiz, o ministro Luiz Fux. Segundo as fontes que a gente consultou, ele é o único membro desse painel que parece estar mais distante dos grandes embates políticos entre Lula e Bolsonaro. Ele é visto como uma figura, digamos, mais neutra nesse contexto específico. Mas essa história não acaba em Brasília, não. Agora a gente precisa olhar para fora, para o cenário internacional, para entender como esse julgamento aqui no Brasil acabou gerando uma reação diplomática muito forte, que veio direto de Washington. Pois é, a repercussão chegou até os Estados Unidos. Em julho de 2025, o governo americano tomou uma atitude bem drástica. Revogou os vistos do ministro Moraes e de outros juízes do Supremo. A justificativa oficial? Preocupações com o que eles chamaram de perseguição política e censura no Brasil. A lista de ministros que sofreram essa sanção é longa, mas o detalhe que realmente salta aos olhos é este aqui. Dos 5 juízes que estão no caso Bolsonaro,
4 deles tiveram seus vistos americanos revogados. O único que escapou foi justamente o Luiz Fux. E tudo isso junto nos leva àquela questão central que fica pairando sobre esse julgamento histórico. Com tantos fatores políticos envolvidos, tantos interesses, onde que fica a linha que separa justiça de política? Essa é a grande pergunta que muita gente está se fazendo. Então, vamos só juntar as peças desse quebra-cabeça. O procurador que acusa foi nomeado pelo maior rival de Bolsonaro. O juiz relator, que também liderou a investigação, está sob sanções dos Estados Unidos. 3 dos 5 juízes do painel foram indicados por esse mesmo rival, e 4 dos 5 juízes tiveram seus vistos americanos revogados. Ufa! E é assim que a gente termina, com a pergunta provocadora que as fontes levantam. Diante de toda essa composição, de todo esse contexto político, é possível mesmo prever o resultado? Ou, como alguns sugerem, a gente está apenas assistindo ao ato final de um roteiro que, na verdade, já foi escrito há muito tempo? Fica aí a questão para a gente pensar.